sabe efetivamente a diferença entre competência, habilidade e como que isso tudo se relaciona com o nosso conteúdo de sala de aula, com o conhecimento escolar, é o seguinte: a competência é a capacidade de mobilizar uma determinada habilidade para atender uma demanda de um determinado contexto. E o que é uma habilidade? Uma habilidade é saber fazer algo. Mas que diabo é isso no fim das contas? É o seguinte, vamos pensar num exemplo que aí sim fica claro. O que torna um chefe de cozinha alguém competente? O que faz um chefe ser considerado alguém mega competente, um profissional mega qualificado? É o seguinte, ele tem diversas habilidades e ele sabe, para cada situação que surge no seu cotidiano de trabalho, ele sabe mobilizar uma determinada habilidade. Ele sabe mobilizar a habilidade de misturar um ingrediente básico com um ingrediente ácido para gerar um determinado sabor ou uma determinada consistência. Ele sabe ele sabe o ponto de cozimento de cada tipo de alimento, então ele sabe em que tamanho ele tem que cortar cada alimento para, a partir de um determinado tempo, chegar à textura ideal que ele deseja. Ele sabe fazer a composição dos nutrientes para compor um prato que, a partir de uma determinada pesagem, seja satisfatório, que gere uma sensação de saciedade ao seu cliente. Só que, qual que é a grande questão? Tudo bem, ficou claro que a habilidade é saber fazer um monte de coisa e a competência é saber mobilizar isso tudo, que é justamente o modo como a educação brasileira se orienta a partir da BNCC e das matrizes de avaliação externa, as quais a gente usa como um norte também para a nossa educação, por melhor ou pior que isso seja. Como é que isso tudo se relaciona com os conteúdos escolares? Na verdade, a gente precisa sempre ter clareza de quê? De que sem saber conceitos, sem dominar conteúdos, não existem habilidades, ou existem apenas meias habilidades. O que é isso? Então, por exemplo, o que faz a habilidade de cozinha, as habilidades de cozinha de um chefe serem melhores que a de um cozinheiro amador? O que diferencia o cozinheiro amador do cozinheiro profissional é que a habilidade do cozinheiro profissional ela é mais bem fundamentada em conceitos, ela é mais bem fundamentada em conteúdos. O cozinheiro profissional, ele sabe que um determinado alimento, ele entra em um processo de queima a partir de uma determinada temperatura, e que o outro ingrediente, que o outro alimento, ele entra num processo de queima em outra temperatura. E que, portanto, ele precisa saber dosar isso tudo. Ele precisa saber, o cozinheiro profissional, nas suas habilidades, ele sabe que este tempero com este tempero, por conta de características intrínsecas desses temperos, vão gerar juntos um determinado outro sabor. Enquanto o cozinheiro amador não sabe nada disso. Ele faz tudo meio instintivamente. Então, quando a gente está pensando em como tornar o nosso aluno habilidoso e competente nas habilidades acadêmicas que estão previstas nos documentos que orientam a educação brasileira, a gente não pode ter a impressão ou levar para a nossa sala de aula a percepção de que os conteúdos escolares impedem a habilidade, sendo que é justamente o contrário. É o conteúdo escolar, o conhecimento escolar que desenvolve adequadamente as habilidades. Não é a habilidade que leva ao conhecimento, mas na grande maioria das vezes é o conhecimento que leva à habilidade e depois, a longo prazo, a consequência. Então, se você quiser saber como fazer o planejamento adequado para, a partir da BNCC, conseguir planejar suas aulas, planejar o seu curso para o seu aluno, para ele se tornar um aluno habilidoso e competente nas determinações acadêmicas, nos nossos objetivos de aprendizagem para eles, aqui no Singularidades a gente tem um curso super bacana e tem mais definições e mais informações nas nossas plataformas, e vai ser um prazer ter vocês com a gente, ok?